Boa noite, pessoal. Mais uma aulinha de administração da produção. Nossa terceira aula. Nós veremos algumas definições muito importantes dentro da administração, certo? Conceitos que parecem iguais, parecem idênticos, mas existe uma certa diferença, certo? Hoje nós vamos estudar sobre a capacidade de um processo, né, de uma empresa, de atender um pedido, por exemplo, né, atender um serviço. Né? Então, quando você vai contratar uma empresa, você pode... Isso não é nessa disciplina, tá? Isso é em pesquisa operacional, isso é em pesquisa, em controle estatístico, tá? Você consegue calcular o fator de capabilidade, tá? Ou seja, mede o potencial que a empresa tem em atender o que ela se compromete, tá? Então, você, quando vai contratar alguém, você não vai contratar às cegas, não apenas pelo preço, né? Porque, na maioria das vezes, o barato sai caro, né? Eu já falei, e acho que todo mundo já pagou o preço, né? Quem paga mal, paga duas vezes, né? Então, assim, na hora que você vai contratar um profissional, é importante você analisar o preço, sim, mas não é o preço que é a primeira coisa. Você classifica a competência, né? A competência de cada profissional e, no final, né, realmente, se eles forem equiparados, né? E aí você tem como fazer uma análise de preço. Claro que uma margem de preço muito, né, discrepante, né? Isso relata alguma coisa está fora do mercado. Então, vamos lá. Então, só recapitulando, né, porque algumas pessoas assistem essa gravação, né? A aula 1 e a aula 2 já estão disponíveis, tá? A gravação das aulas, tá? Então, vocês podem, né, assistirem novamente, principalmente quando for chegando perto da prova, né? Eu vou dizendo, olha, da aula 1 é importante revisar isso. Aí vocês assistem a aula 1 exatamente naquele trecho, né, que eu falo sobre tal assunto. Na aula 2, né, sobre tal assunto. Porque vocês vão montando o quebra-cabeça da prova, tá certo? E aí a nossa prova, provavelmente, com 80% de chance, será presencial. Só recapitulando, nós estaremos retornando à sala de aula a partir do dia 7 de março. Ou seja, de hoje a 15, nós estaremos juntos lá na faculdade, não sei a sala ainda qual é, mas na terça-feira, às 7 da noite, estaremos juntos na nossa aulinha de administração de produção. Lembrando que a faculdade manteve o recesso do carnaval, tá? Então vocês vão ter aula até a quinta-feira, tá? E de sexta-feira, dia 25, até quarta-feira, dia 2, se eu não me engano, haverá o recesso de carnaval e vocês retornam na semana que vem, ainda de forma remota, na quinta e na sexta. Tá certo? E aí, quando for na segunda-feira... Alguém mais está reclamando do áudio ou só é o Wesley? Aqui dá para ouvir, professor. Não está no tom bom. Então eu já sei o que é. Calma, deixa eu configurar aqui. Deve ser aquela história que eu devo estar usando o áudio. Deixa eu só confirmar aqui. Veja se melhorou aqui agora. Agora sim, professor. Melhorou? Pronto. É porque é alguma configuração que altera automaticamente e aí ele quer porque quer que eu use
o microfone da câmera. E a câmera, como está mais distante, aí realmente fica abafada. Certo? Beleza. Wesley, obrigado aí. Então, vamos lá. Então, iniciando nossa aula, né? Então, só recapitulando, dia 7 estaremos já presentes na faculdade, mas semana que vem não teremos aula na terça-feira, tá? Por conta do recesso de carnaval. Oi, Romário. Ô, professor, já está definido já? Dia 7 e a gente já volta presencial? Recebi agora, exatamente agora, recebi hoje à tarde, às 16h23, por decisão do Conselho Administrativo Superior da instituição, a partir do dia 7, retornaremos nossas aulas no modo presencial. Certo? Pronto, beleza. Vai poder ajustar lá no trabalho. Pronto, beleza. Bom, agora pode ser que aconteça algum imprevisto, tá? Que aí, por acaso, por algum motivo de viagem, tá? Eu não consiga chegar, certo? Por exemplo, amanhã eu vou viajar. Então, amanhã, a turma da noite, que é uma aula remota, eu vou dar aula lá de Garanhuns, não tem problema nenhum, tá? Mas pode ser que um dia aconteça, eu não consiga retornar a tempo, e aí a gente faz a aula online, tá? Mas o normal é retornar às aulas presenciais, tá bom? Vamos lá. Então, quais são os conceitos que a gente vai aprender na aula de hoje, né? Então, pessoal, dentro da administração, e quando a gente estuda capacidade, né? O termo capacidade, na maioria das vezes, é uma medida de volume. Qual é a capacidade de uma caixa d'água? Qual é a capacidade de um reservatório? Né? Qual é a capacidade de um tanque de gasolina, um tanque de um carro? Então, na maioria das vezes, quando a gente escuta a palavra capacidade, a primeira coisa que vem à nossa mente é o conceito de volume. Tá? Então, é verdade que quando a criança, o adolescente chega na 5ª, 6ª série, ele aprende a ideia de unidades de comprimento, unidades de área e o conceito de capacidade, que é exatamente subtende-se a ideia de volume. Mas dentro da administração, né, existe uma diferença entre capacidade e volume. Então, pessoal, o que é a definição lá? A máxima quantidade de trabalho que pode ser realizada em uma operação é o que chamamos de volume, tá certo? No próximo slide, certo? Aí vocês podem dar um print na tela que dá exatamente e faz essa definiçãozinha de um para o outro. Então, um exemplo que ele diz, imagina uma padaria. Então, você pode dizer que uma determinada padaria tem condições de entregar um volume de 5.000 pãozinhos. Beleza. Só que tem um detalhe que a gente precisa levar sempre em consideração. Sim, mas ela consegue entregar esse pãozinho em quanto tempo? Né? Qual é o tempo que a empresa consegue produzir esse volume para atender a demanda, né? Então, fica a pergunta, em quanto tempo ela nos entrega esses 5 pãozinhos? Então, imagina que você tem uma fábrica, certo? E você vai fazer um evento, e aí você vai contratar 5.000 pãezinhos. Só que, na verdade, imagine que você queira 2.000 para quinta, 1.000 para sexta e o restante para o sábado, para acompanhar a sopa lá do jantar da galera. Então, se a empresa não consegue atender esses 5.000 em até 3 dias, ela não tem capacidade de lhe atender. Certo? Eu te entrego 5.000 pãozinhos, mas em 7 dias. Não adianta. O meu evento, a não ser que eu peça, não adianta, né? Porque mesmo que você pedindo com 7 dias de antecedência, vai ter pão que vai chegar velho. O pão tem que ficar fresquinho, né? Então, portanto, que necessitamos de uma unidade de tempo associada ao volume. Então, esses mesmos autores, o Slack, o Chambers e o Johnson, né, afirmam que a máxima quantidade de trabalho
que pode ser realizada em operação em uma determinada unidade de tempo. É chamada de capacidade. Ou seja, é só dividir o volume produzido pelo tempo. Tá? Nós chegamos a uma expressão, nada mais é do que uma taxa. Né? É uma taxa que mede a rapidez que essa empresa consegue produzir uma quantidade do produto, né? Pela unidade de tempo. Vamos lá. Aí, ó, fica com essa diferença aí, ó. Diferença entre volume e capacidade. Então, o que seria volume? Volume é a máxima quantidade de trabalho que pode ser realizada. Tá? Então, realmente, volume está relacionado com quantidade. É a quantidade máxima que o meu processo, que a minha operação pode produzir. E o que seria capacidade? É exatamente esta quantidade produzida em uma determinada unidade de tempo. Ou seja, minha capacidade é de atender 1000 pãezinhos por dia. Tantos pãezinhos por hora. Então, aí dá uma ideia de capacidade. Tá? Então, você tem exatamente como concluir, né? E identificar a diferença entre volume e capacidade. Tá certo? Então, é um conceito que vocês precisam ter. Oi, Wesley. Wesley, levantou a mão? Acho que foi um acidente, então vamos lá. Vamos dar sequência. Então, segundo Moreira, né, ele vai um pouco mais a fundo, né? Ele é um pouco mais específico. Ele diz que a definição de capacidade nos diz que a capacidade é a quantidade máxima de produtos que podem ser produzidos em unidade produtiva. Lembra que a primeira definição era em uma unidade de tempo. Agora, é em uma unidade produtiva em um dado intervalo de tempo. Então, como você pode observar, Moreira argumenta que a capacidade é o máximo possível que se pode produzir. Certo? Ou seja, eu desenvolvendo a todo vapor, né? Quanto é que eu posso produzir? Lembrando que, às vezes, né, a gente tem que lembrar que nós não somos máquinas. Tá? Então, quando aí vai medir capacidade de produção de um profissional, aí não pode ver, a gente sabe que o cara, quando está no começo do expediente, ele começa com a capacidade de produção lá em cima. Mas com o passar do dia, existe uma queda. Existe uma queda na produção que ninguém é uma máquina. Né? Então, por isso que não sei quem, né, está trabalhando home office, né? Muita gente trabalhou esse período, né? Então, qual é a metodologia de trabalhar home office? É algumas quebras, né? Você trabalha 1 hora para 20 minutos. Né? Claro que depende de disciplina. Né? O problema é que você para 20 minutos para tomar um cafezinho, vai pegar o tal do celular, o Instagram, quando você vai ver, passou 50 minutos. Certo? Então, o trabalho home office, né, que é algo que as empresas vão adotar agora para frente, porque é redução de custo para a empresa, parte do custo ele é compartilhado pelo próprio profissional, né, pelo próprio funcionário, que ele vai gastar a própria energia, vai gastar a sua internet, né, vai gastar, né, o seu computador. Né? Então, você tem né, claro que ele não vai ter o deslocamento, ele não vai ter o estresse com o trânsito, mas às vezes, e na maioria das vezes, né, ele passa a trabalhar um pouco mais.
né? Dependendo do trabalho, que ele tem um horário mais flexível, ele consegue horário, né? Durante o dia para fazer uma academia, fazer uma atividade física, um curso, que da outra forma ele não teria condições. Então, o trabalho remoto tem esta vantagem, tá certo? Que o cara consegue moldar a sua rotina, tá certo? Mas voltando para cá, diga o seguinte, ó, suponha que um departamento de montagem de uma empresa tem 5 funcionários. Então, eu tenho 5 funcionários. 5 funcionários. Oi, Tassiano. Eu não sei se tem muito a ver com o assunto, mas é uma curiosidade que me bateu agora o senhor falando sobre isso. O senhor acha que é melhor, tipo, indiretamente para a economia, o trabalho home office ou o trabalho presencial? Boa pergunta. Eu não sei se você é a melhor pessoa para responder isso, tá? Porque aí precisa de análise, né, de estudo. Mas, para o período que a gente passou, tá? No início, foi uma forma de não se perder o emprego. Né? Eu acho que ninguém fez questão, pelo menos no começo, de reclamar que estava gastando a sua energia, estava gastando a sua internet, certo? O que muita gente sentiu dificuldade, principalmente no começo, é que primeiro, a casa não estava preparada para atender. E às vezes não é só você que está no home office, está você, está sua esposa, está seu filho, tudo dentro da mesma casa, e tudo usando, às vezes você tem só um computador e o filho precisa assistir a aula. Então, veja que tem uma logística um pouco mais profunda. Mas, por exemplo, eu sei que escritório de advocacia se adota, o cara vai lá no escritório só 2 vezes por semana. O resto é em casa. Não precisa ter mais aqueles grandes escritórios com 20, 30 advogados, não. Porque é uma questão de quê? De enxugar, certo? Custo, certo? Não é transferir o custo para o funcionário, porque aí você está, né? Tá reclamando. Ó, João aí é do Sebrae, vai dizer melhor que eu. Fala aí. É só para acrescentar a pergunta de Tassiano, que, de forma direta, eu tenho um parente, uma sobrinha, ela e o esposo dela estão trabalhando, eles trabalham com design e trabalham dentro de casa. Ela foi contratada para ficar dentro de casa. Então, ela já criou a rotina dela. Se você perguntar, como eu perguntei, que eu acho interessante, ela disse que ganhou muito trabalhando dentro de casa, principalmente que ela se deslocava para o Recife Antigo, não se desloca, não perde 2 horas de atividade para lá, nem para cá. Ela disse, olha, tio João, eu me acordo cedo, ajeito minhas plantas, tenho o meu horário, e realmente ela tem um horário dela. 9 horas da manhã, ela está de frente ao computador já fazendo tudo. Aí eu perguntei, curiosidade, eu fiz, olha, e por acaso vocês fazem alguma reunião de forma presencial? Aí ela fez, o que o senhor está perguntando, o gerente disse que queria se reunir com a gente pelo menos uma vez por mês, pelo menos uma vez. Isso é. É só para dizer assim, eu acho que mais para saber quem é quem, né? Exatamente, é para ninguém, né? Então, eu acho, Tassiano, que algumas atividades, ela veio, eu acredito que vai ficar. Eu acho que o design, eu digo por experiência que eu vi, ele está vivendo lá, e algumas outras, infelizmente, vai ser meio termo, né? E outras, como médico, enfermagem, aí não tem condições. É presencial mesmo. Inclusive, eu digo isso porque, assim, mas minha esposa teve que fazer alguns teleatendimentos de médico, a experiência foi horrível, foi péssima, certo? Não foi legal. Tá? Então, tem algumas profissões que existem, né? Já pensou o cara fazer uma sessão de psicólogo à distância? Né? E por conta da necessidade, tudo bem, mas eu acho que não é uma coisa que vai ficar. Ou o percentual do serviço é pouco. Por exemplo, eu dou aula online, particular online. Né? Então, eu tenho um aluno da Bahia, eu tenho um aluno de Petrolina. Então, para esse pessoal, né, como é algo individual, né, então dá para levar. Mas algo que precisa realmente de uma coisa, um trato maior, às vezes não sei. Né? Cada profissão vai ter que se adaptar agora ao futuro, tá certo? Aí vamos voltar para cá, viu, Tassiano? Você gerou uma confusão saudável aí na aula. Mas não poderemos voltar atrás, tá? Isso é um caminho sem volta.
é o foguete, né? O foguete não dá ré, certo? A gente entrou, houve uma antecipação de pelo menos 5 anos, certo? Nessa área de tecnologia, e para outras, até 10 anos. Né? Então, quem tem um negócio físico e não, durante essa pandemia, não migrou para o digital, não migra mais. Tá? Esse aí, ou quebrou, ou mudou de ramo, porque se não pegou esse boom aí e migrou, não vai ser agora, a não ser que agora vai ter outro resultado. Vamos lá. Então, o que tem lá? Suponha que cada trabalhador trabalhando 8 horas por dia. Isso é uma questão de matemática, tá? É uma regrinha de 3 que a gente faz. E nesse período, cada deles monta componendo o ritmo de 20 minutos. Qual a capacidade de departamento? Então, se eu tenho, né, a unidade hora, e se cada montagem é de 20 minutos, em 1 hora eu teria 3 montagens por hora. Então, são 3 montagens por hora por empregado, porque cada um monta. Se você fizer essa multiplicação, ó, essa hora aqui, ó, vai cancelar com essa hora aqui embaixo. E eu tenho o quê? Empregado vai simplificar com empregado. Eu vou ter que 5 vezes 8 vai dar 40. 40 vezes 3, eu vou encontrar 120. 120 o quê? Montagens por dia. Então, a capacidade que eu tenho em atender a um cliente é de 120 montagens por dia. Se o cliente me pedir 360 peças, tá? Eu vou precisar de quantos dias para atender só esse cliente? 3 dias. Só que lembra que eu não tenho apenas um cliente, tá? Então, às vezes, você precisa ter um período aí para quê? Então eu vou destinar 80 peças para esse cliente, né? E 40 peças. Então, eu vou precisar de pelo menos 1 dia e meio, né? 1 dia e meio para atender esse cliente, tá? Então, você pode até botar 60, você pede a ele um prazo de 3 dias, né, para faturar, né? E aí é o tempo que você libera, né, a produção do produto. Vamos lá? Então, qual é a tipologia da capacidade, né? Então, ó, capacidade produtiva de uma operação pode ser avaliada traçando um comparativo entre o que se obtém de fato e de direito e a expectativa, tá? Eu falo brincando, né? Você vai lá numa lanchonete, aí você olha assim para a parede, aí tá aquela foto daquele hambúrguer artesanal, né? Com o queijo derretido, né? O alface verdinho, o tomate super vermelho. Aí você chega e diz, ó, eu quero um desse. Se gerou uma expectativa. Quando chega o sanduíche, aí parece que encolheu, né? Veio murcho, o alface murcho, o tomate verdoso, o hambúrguer metade de espessura que estava lá na parede. Então, exatamente a questão. Aí você faz um comparativo, né? Claro que é visual, entre a expectativa e o de fato. Né? Então, acho que todo mundo já passou por essa experiência que a gente cai, né? É uma armadilha do marketing para vender. Porque a gente come com os olhos, né? Então, na hora que você vê um prato bonito, ali já começou a refeição, né? Os especialistas já dizem, ó, ali você já começou o primeiro contato com a refeição. Da mesma forma que você entra numa loja e a loja tem um cheiro específico, né? Um cheiro, né? Que às vezes o cara vende até o aromatizante para você colocar em casa, porque você vai, o cheiro daquela loja é marcante. As mulheres compram uma roupa, antes de colocar, eles vão dar uma borrifada lá para seguir com aquele cheiro. É um estudo, né? É tudo, não é nada por acaso, certo?
mas ele vai refletir a marca, né? Vai ligar a lembrança à marca. Então, aqui se tem relação ao que poderia ou deveria ser obtido. Sugere uma classificação em 3 níveis. A capacidade projetada, a capacidade efetiva e a capacidade real, ou também conhecida como produção real. Então, falando agora, isso aqui vai estar dentro da nossa atividade, tá? Vocês vão precisar, o material, se eu não me engano, já está disponível para vocês, isso aqui em PDF, tá? Então, vocês vão precisar desse material para responder as perguntinhas do final da aula. Tá tudo dentro da aula hoje, tá certo? Então, lá. Afirmo que a capacidade projetada é a maior capacidade possível. Lógico, né? Porque você não vai ter um projeto subdimensionado, né? E você não vai ter algo, né? Super, assim, eu também chutei, não. Você vai calcular, de fato, qual é a sua capacidade máxima de produção. Ó, a minha empresa tem capacidade de atingir, vamos dar um exemplo, trabalhar com 3 frentes de trabalho, né? Mais do que isso, vai precisar ter uma nova contratação. Então, do jeito que eu tenho, preciso trabalhar com 3 frentes. Com um produto mais rápido que uma organização pode produzir com todos os recursos, sendo usados em sua totalidade o tempo todo, sem nenhuma restrição. Né? Quem for pagar pesquisa operacional, tá? Vocês vão criar modelos matemáticos e desse modelo matemático vai existir as restrições, que em qualquer processo tem. Por exemplo, numa empresa, você tem uma restrição de, olha, a nossa empresa trabalha de 8 às 18. Então, você tem uma limitação de tempo. Você não pode extrapolar o tempo, senão vai gerar um custo. Esse custo, né, o gerente, o supervisor vai ter que avaliar se vale a pena assumir aquele custo a mais. Tá? Então, isso aqui chama de restrição. São limitações inerentes ao processo. Né? Então, eu não posso... o espaço que eu tenho não dá para trabalhar todo mundo. O estoque que eu tenho, o espaço do almoxarifado, não tenho a capacidade para ter todas as peças. Então, não posso ter um estoque de larga escala. Então, são todas limitações. Então, obviamente que se trata da capacidade teórica. Então, na teoria, eu tenho capacidade de atender tantos alunos. Tá? Agora, na prática, é outra coisa. Né? Aquela história que eu falo brincando. Treino é treino, jogo é jogo. Tá certo? Então, obviamente que se trata de uma capacidade teórica, pois sabes que todas as operações têm restrições. Entenda a restrição como limitações físicas, financeiras, né? E por aí vai. Pessoas cansam, máquinas quebram, né? Por isso que há necessidade da importância da manutenção preventiva, né? Existe até a manutenção preditiva, né? Ou seja, é aquela que o manual manda você trocar uma peça, ela boa ou não. Ela pede, depois de não sei quantas horas de trabalho, troca. Mas está boa, troca. É a peça que mandou usar. Por quê? Porque, por acaso, como geralmente são peças, são máquinas caras, né? E, por acaso, você tem um azar de uma peça dessa, uma máquina dessa quebrar no futuro, e aí, quando for feita a perícia, vai dizer, olha, conforme o manual do fabricante, solicita-se que a peça tal, o parafuso da arrependência, não sei indicar o parafuso, tem que ser trocado após 8.000 horas de uso. E a máquina tem 20.000 horas e essa peça não foi trocada. Logo, perdeu a garantia. Quando você compra um apartamento e você recebe o manual do proprietário, né? É porque
o construtor é bonzinho, ele usa isso até como um material de marketing dele. Mas, na verdade, ele está dizendo a você o que é para ser usado. Ó, não pode limpar tal pedra com tal produto abrasivo, porque pode perder o esmalte, danificar. Né? Aí o cara não lê, usa água sanitária, cloro, não sei aonde, numa área que não era para usar. E aí o que acontece com a pedra perde lá o brilho e o cara quer botar a empresa na justiça. Aí o cara diz, não, o senhor não assinou, o senhor não recebeu, o senhor não leu porque não quis. Aqui eu disse que não podia usar. Certo? Então, é por isso que a gente, quando fala em manutenção, né, o próprio nome diz, né? É manter. Né? Manutenção é manter. Por isso que a gente precisa limpar a caixa d'água de tempos em tempos, pelo menos uma vez por ano. Né? A recomendação é de a cada 6 meses, mas lava uma vez por ano. Né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, porque tem casa que está há 10 anos, a caixa nunca foi lavada. A caixa ainda é aquela de amianto, que é até proibida. Né? Então, aquela história que, assim, e tudo isso aí é questão de colocar na rotina, né? Depois que entra na sua rotina, né? Não é coisa que já vai natural. Então, quando o João deu o exemplo da sobrinha dele, né? Que já se acostumou ao trabalho home office, é porque ela já se adaptou e criou disciplina, porque não adianta você dizer que vai trabalhar de home office e vai trabalhar de pijama, de pantufa, né? Não é trabalho, né? Você não vai botar a mesma roupa que você iria para o trabalho, você coloca uma roupa para trabalhar, certo? Existe, né, um limite, né? Não é o fato de você estar em casa que você vai ficar à vontade, né? Lembre que aquele espaço que você preparou é uma extensão do trabalho lá da sua companhia lá. Então, você precisa ter um espaço organizado, até para melhorar a sua produção. Porque senão, se você não tomar essas medidas, você vai trabalhar muito mais do que lá. Certo? Vamos lá, vamos seguir. Então, ó, máquinas quebram, materiais atrasam, né? Você pede ao fornecedor, o fornecedor, chega amanhã, tá chegando, né? E aí você está com a corda no pescoço, né? O pessoal lá da produção já avisando que a máquina, a equipe 1 está parada. Então, se a equipe está parada, não está produzindo, você está perdendo dinheiro. E às vezes, por exemplo, hoje está indo para o trabalho, eu li no rádio, eu escutei no rádio uma reportagem dizendo que o site da Americanas houve uma tentativa de invasão e eles tiveram que suspender o acesso de todo mundo. Inclusive, eles recomendam quem tiver modifique a senha, porque não se foi dito ainda que se houve, né, violação dos dados dos clientes. Mas veja só quanto ele perdeu com esses 2, 3 dias com a parte comercial eletrônica fechada. Né? Então, veja quanto se perde quando você tem algo que produz para você parado. Isso eu estou falando para qualquer setor, tá? Eu falei o exemplo da Americana, mas acontece na fábrica. Já pensasse, não tem um parafuso. Então, vai ficar travado toda aquela linha de produção, porque não tem aquele parafuso. Até ali não vai. Ou, dali para frente não vai. Tá certo? Vamos lá. Então, a maioria, aí vimos o que é capacidade teórica, né? A capacidade projetada ou teórica. E agora a capacidade efetiva. Então, a maioria das organizações aprendeu que é possível obter melhores resultados trabalhando em um nível de utilização da empresa abaixo do limite. Lógico. Porque se você trabalhar com um pé total lá em cima, né? Com o passar do tempo, esse nível vai cair. Porque as pessoas vão cansar, as máquinas vão quebrar, né? O material vai acabar. Então, você não pode trabalhar a todo. Claro que por pequenos períodos, claro que você pode. Nós temos uma encomenda especial, temos que trabalhar hoje até mais tarde. É diferente. É o que eu digo. A exceção não pode se tornar regra. Tá certo? Então, aí não pode tornar algo que é de vez em quando uma coisa diária. Por quê?
Porque se eu atinjo o meu limite, como é que eu vou conseguir para crescer? Né? Aí vou ter que investir. E aí é caro. Tá? E aí, provavelmente, até para manter esse nível máximo, eu preciso ter, por exemplo, um funcionário sai de férias. Se eu não pegar um funcionário um mês antes e colocar ele naquela área para aprender o que o cara que vai sair de férias faz, quando esse cara entra, ele vai levar 1, 2, 3, 4, 5 dias para pegar o ritmo. Já caiu minha produção nesse tempo. Né? Então, existem, né, métodos dentro da empresa para você manter, né, um limiar de produção, né, tranquilo, sem forçar demais a máquina. Tá? Aí você vai dirigir, né? Tá lá, o cara bota a segunda marcha e vai arrastando. O carro praticamente implora para você passar de marcha. Se o cara quiser ir, vai. Mas vai chegar um ponto que o câmbio não vai aguentar, né? Vai dar outros probleminhas. Então, esse Heiser, da Render, de Heiser, afirma que, não, desculpa, eu pulei aqui, ó. Isso acontece porque há uma maior flexibilidade dos recursos quando não estão trabalhando no limite. Existe uma folga, né? É importante nós termos uma folga em qualquer atividade. Porque qualquer folga zero, isto aqui, pessoal, quem for fazer gestão de projetos, isso caracteriza uma atividade crítica. E o que é uma atividade crítica? É aquela atividade que não pode nem pensar em atrasar. Porque se ela atrasa, o meu projeto atrasa diretamente. É por isso que lá, quando vocês aprenderem, né, a trabalhar com MM Project, o Trello, né, também é uma atividade parecida, só que é um aplicativo grátis, com menos recursos, né? Ele consegue o quê? Ele consegue gerenciar tempo e colocar na cabeça. Professor, o Asana também, ele é quase igual ao Trello em relação à gestão de projetos, não é isso? Isso, é tudo igual, nada se cria, tudo se copia. Certo? E se você for olhar o Project, quem deu origem, que era o Project e o Primavera. Né? A diferença básica era que o Primavera, ele era online. Né? E quem usava isso era a Petrobras. E o Project é da Microsoft, né? Então, esse aqui a gente usa na parte de engenharia muito mais esse do que esse. Esse aqui era para a galera de Petrobras, porque o cara estava lá na plataforma, tinha que alimentar lá a planilha e automaticamente o gerente dele já sabia lá a informação. Tá? Aqui ainda tem, né? Você pode criar um arquivo compartilhado na nuvem. Ele dá o jeito dele, né, também, de estar assim que chegar ao ponto esse. E o Trello já é uma coisa de menor porte, né? É uma ferramenta, né, acho gratuita, até existe algumas limitações, deve ter a versão paga também do Trello. Tá? Então, Rende afirma que capacidade efetiva é um percentual da capacidade prevista ou projetada como sendo máxima e sugere que ela possa ser matematicamente determinada em percentual. Ou seja, a capacidade de fato, a efetiva, tá? É você pegar a capacidade prevista pela capacidade real. Certo? A capacidade real aí. A divisão aqui, né? Você vai encontrar um percentual. Então, ó, definição. Dá o print nessa tela depois. Capacidade efetiva retrata aquilo que a organização espera conseguir produzir considerando seu mix de produtos. Lembrando que já raramente tem uma empresa que produz apenas um produto. Tá? Existe um mix de produtos. Métodos de programação, manutenção e padrões de qualidade. Então, quando se fala em capacidade projetada, é a sua capacidade máxima, o limite máximo. A efetiva é aquilo que a empresa espera atingir. Tá certo? Ô, João. Professor, o senhor pode repetir, por favor, a capacidade teórica
Posso? Obrigado. A teórica ou projetada, não é isso? Tá lá. Capacidade projetada é a maior capacidade possível, ou seja, imaginando que o ser humano é imortal, a máquina não quebra e eu tenho material à vontade. Tá? Considerando essas três coisas que, na verdade, a gente sabe que não é. Né? Ou seja, o cara não vai dormir, a máquina não vai parar, né? E eu vou queimar tudo que está no estoque. Então, isso seria a minha capacidade máxima possível. Projetada. Projetada, é a projetada, tá? Certo. É a expectativa, né? Isso. Na verdade, isso aí é a questão de... É o teto, né? Ó, o teto é esse. Então, aí vai tentar trabalhar a nossa expectativa é trabalhar com 80% do máximo. Certo? Aí vai trabalhar nesse percentual, porque, teoricamente, se eu precisar apertar o pé, claro, durante um pequeno intervalo de tempo, eu tenho ainda o que crescer. Tá certo? Agora, se eu já estou trabalhando topado, eu não vou conseguir manter isso por muito tempo, porque a gente está trabalhando com o ser humano. Então, se você quiser manter, alguém vai estourar primeiro. Ou o cara vai causar um acidente, né, porque ele vai trabalhar dormindo, Ou a né? máquina. Ou a máquina vai emperrar alguma coisa, certo? Ou pior, né, vai acabar o material. Acabou o material, né, que é o capaz de custo. Né? O cara, por isso que tem a questão de financeiro. Vamos lá. Já a capacidade real, né? Ele fala o seguinte, ó, ao analisar a produção real, Chambers novamente traz o conceito de do tempo improdutivo, mas desta vez se referindo às perdas oriundas de paradas evitáveis. Essas paradas evitáveis são interrupções que podiam ter sido evitadas se tivessem sido gerenciadas. Por exemplo, um retrabalho consome tempo, mas podia ser evitado com um programa de treinamento para o colaborador. Aquela história, né? O teu funcionário vai sair de férias. E aí tu não capacitou o cara para assumir o lugar do cara, para manter o mesmo padrão. Então, logicamente, as primeiras peças que ele for produzir vai ter uma qualidade de menor. E aí pode ser que não seja aprovada. E aí você tem a questão do retrabalho. Evitando que eles errassem na prática. A capacidade real é a quantidade que realmente é possível entregar. Né? Então, a questão, uma coisa é a teoria, a expectativa e o que eu posso garantir. Tá certo? Que é exatamente aquilo que eu tenho condições de atender. Dentro do planejamento da capacidade, né, ele divide em 3 etapas. Né? Primeira etapa é medir a demanda e a capacidade agregadas, identificar as políticas alternativas de capacidade, daqui a pouco eu vou falar que são as políticas, e a terceira etapa é escolher as políticas de capacidade mais adequadas. Tá certo? Então, exatamente, você precisa identificar e escolher, tá? Para poder melhorar a sua capacidade. E aí, como se mede capacidade, né? Então, veja que sem informações, né, eu não consigo reagir a eventos futuros. Né? Então, é por isso que a principal função da medição é ter um histórico. Porque ele trabalha com a linha histórica. Por exemplo, quando o cara vai fazer uma previsão de chuva, ele tem, o cara vai fazer uma obra, né, perto de um rio. Ele precisa ter a noção de qual foi o volume histórico daquele rio durante os últimos 50 anos. Ora, o rio está lá atrás, mas há 50 anos caiu uma chuva aqui que ele ficou, é o que aconteceu lá com Barreiros. O rio foi estrangulado, as casas começaram a ocupar o espaço que era ocupado anteriormente pelo rio,
E quando veio aquela chuva, o rio levou de volta. Né? Então, assim, o cara não vai poder abrir a boca e dizer, quem ia poder imaginar que um dia ia acontecer esse dilúvio? Mas não tinha acontecido, já tinha, né? Fala aqui. Verdade, doutor. Eu sou de Barreiros, realmente aconteceu isso mesmo aqui em Barreiros. Isso. Eu trabalhei num processo de reconstrução de Barreiros, né? Fiquei lá eu acho que eu almoçava lá no Bola 7, lá em cima da faculdade, né? A gente ia lá fazer... Bicho, foi cena de guerra. Verdade. Né? Cena de guerra. Eu me lembro que acho que foi em 2009, eu acho. 2010. 2010, foi no São João, que eu me lembro que a gente ficou de plantão aqui. Os engenheiros todos ficaram à disposição para fazer a questão da entrega das cestas, junto com a Defesa Civil, né? A gente ficou lá coordenando. Totalmente. Mas foi falta de planejamento aquilo ali, certo? Concordo. Planejamento aí sabe que falta espaço na cidade, né? Mas É verdade. tem que ter um controle urbano aí. Mas paciência. Uhum. Então, formar uma história mostrando como andam as coisas na organização e oferecer subsídio, ou seja, informações para o planejamento de ações futuras. É o que a gente chama no gerenciamento de projetos, tá? É de lições aprendidas, né? Eu preciso saber o que aconteceu, analisar para poder ter informação de subsídio para tomar a decisão futura, para não cometer o mesmo erro. Certo? É aquela história, o sábio, ele aprende com o erro dos outros. Né? Não precisa você quebrar a cara para aprender a lição. Né? Vai no teu concorrente. Né? Vê o que ele tem de bom, copia, né? Faz igual. Qual é a falha dele? Toma o lugar dele, toma o espaço dele. Tá certo? A ideia é essa. Você precisa ter um histórico. É garantir ter sucesso? Não, mas existe uma probabilidade de dar melhor. Então, afirma que há duas formas de medir capacidade de uma operação: por meio da produção ou por meio dos insumos. Ou seja, é calcular aquilo que está saindo ou aquilo que está entrando. É a ideia de capacidade da empresa. Vamos analisar uma dessas possibilidades em detalhes. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos medir por produção, tá? Então, lembra lá do exemplo da padaria, né? Então, nesse modelo, a unidade de medida usada deve ser adequada ao tipo de produto em processo. Lembrando o exemplo da padaria, se ela produzisse apenas pãezinhos, que na verdade não é, né? É bolacha, torrada, pão, bolo, tem várias coisas que a padaria produz. Pão em metro, naquele sanduíche, né, que a padaria bota lá para vender. Então, a capacidade poderia ser, por exemplo, 625 pãezinhos por hora. Lembrando, né? Vamos até dividir isso aqui, né? Deixa eu dividir aqui rapidinho. Cinco mil dividido por 625, ela está totalizando que essa padaria funcione 8 horas por dia. É só dividir 5.000 por 8, você vai encontrar 625 pãezinhos por hora. É a capacidade que ele tem de produzir por dia. Contudo, normalmente, uma operação produz mais do que um único produto. Aí chama de mix. Assim sendo, se além do pãozinho a nossa padaria produzir bolo, seria necessário separar as capacidades, pois os produtos têm características totalmente diversas. Por exemplo, eu consigo produzir 4.000 pãezinhos e 25 bolos por dia. Ou ainda, 3.500 pãezinhos e 35 bolos por dia. Ou seja, mudando a composição do mix, muda a capacidade. Tá? Então, é aquela história básica, né? A minha equipe, eu não vou ter uma equipe para cada um, né? Claro, se você tiver espaço e condições de ter um espaço para cada um, mas é ver na cozinha é a mesma cozinha. É o mesmo confeiteiro. Né?
Aí, no caso, até tem o confeiteiro e tem o padeiro, então dá para trabalhar de forma paralela, né? Que é o grande segredo de você conseguir avançar um projeto, um processo, é você ter atividades que andem lado a lado. Aí tem um exemplo aí, ó. Pessoal, uma questão típica de prova. Podia cair uma questão na prova assim, ó. Suponha que uma fábrica de aparelhos de ar-condicionado com diferentes tempos de processo. A fábrica tem uma disponibilidade de 800 horas semanais de pessoal de montagem. Olha a minha limitação aí, ó. A minha restrição temporal. Eu tenho disponível 800 horas semanais. Perceba como variações nas proporções da demanda ou mix afetam a capacidade. Então, veja só. Então, aqui eu tenho para o mix 1, eu tenho 3 tipos de modelo. Eu tenho o modelo luxo, o padrão e o econômico. Aqui tem o tempo de montagem. Claro que isso aqui é o tempo isolado, né? 1h30 para o de luxo, 1 hora para o de padrão e 0,75 para o econômico. Então, no mix, né? Eu produzo 2 desse, 3 desse e 2 desse. No mix 2, no combo, vamos dizer, no combo 2, é um desse e um desse. Aí, qual é a minha demanda diária? 2 mais 3, 5, mais 2, 7. 1 mais 3, 1 mais 2, 3, mais 4, 7. A minha demanda diária para qualquer um dos mix é a mesma. Tá certo? Aí, quantas horas eu gasto no processo? Aí, aqui embaixo está a continha. 1h30 vezes 2, mais 1 vezes 3, mais 0,5 vezes 2. Se você somar isso, ó, 1,5 vezes 2 dá 3. 1 vezes 3 dá 3. E 2 vezes 0,5 dá 1,5. Então, 3 com 3 dá 6. Com mais 1,5, você vai ter 7 horas e meio para atender o mix 1. Já no mix 2, eu tenho apenas 6 horas e meia. É 1 hora, 1,5 vezes 1, dá 1,5. Opa, foi mal. Correu para trás, tá vendo? 1 vezes 2 dá 2, então aqui vai dar 3,5. E 0,75 vezes 4 vai dar 3. Então, 3 com mais 3,5, você vai ter 6,5. Quantas horas eu tenho de montador por dia? Aí, aqui a informação dada, né? São 8 horas por dia. Quantidade de montadores, como é que eu faço essa conta? É só lembrar que eu tenho, né, 800 horas semanais, certo? E eu tenho a quantidade de montadores. As horas semanais disponíveis são 800 horas para cada um. E aí, como é que eu chego nessa capacidade semanal? Está aqui embaixo. Ó. É só você pegar o horário que você tem disponível, 800 horas, e dividir pelo tempo. Então, 800 horas dividido por 7,5, vou ter um valor. Deixa eu calcular aqui esse valorzinho aqui à parte. 800 horas dividido por 7,5 vai dar 106, alguma coisa. Supondo a semana com 7 dias, vezes 7, você vai encontrar aproximadamente 746,7 a minha capacidade semanal. Tá certo? Então, seria a minha capacidade por semana. Já no Mix 2, a minha capacidade, ela aumenta um pouquinho. Por quê? Porque o tempo que eu tenho na execução é menor. Então, o que ele fala aqui, ó,
perceba que com variações na proporção da demanda afetam a capacidade da produção. Então, alterou a minha demanda, o meu mix de produtos, o que altera? Eu posso ter até o mesmo tempo disponível, mas o meu tempo gasto para executar, para entregar aquele produto é diferente. Certo? Então, leva quase 8 horas aqui para terminar esse mix. É quase um dia para entregar esse mix aqui. Supondo que ele trabalha 8 horas por dia. Vamos lá. E aí a gente viu a medição por produção. Tá certo? E agora a gente vai ver a medição por insumo. Lembrando lá, né? Que a produção analisa aqui, ó, a saída. E quando se trata de insumo, são as entradas. Insumos e produção. Então, para a organização de serviço, medir a capacidade do produto é muito difícil. Então, imagine a complexidade e variedade de produtos oferecidos no hospital. Certo? Então, veja aqui. Às vezes é tanto produto que para você fazer esse mix é muito difícil. Então, o que ele faz? Ele pega o que você está consumindo. Porque ele faz uma estimativa. Então, a totalidade do serviço é customizada, pois cada paciente tem uma realidade diferente. Medir de forma isolada seria uma forma inviável. Tá? Por conta da dificuldade. Então, segundo Moreira, o ideal é fazer uma medição com base nos insumos utilizados como um meio de prestação de serviço. Ou seja, no caso do hospital, ele usa como referência os leitos disponíveis. Tá certo? É algo que a gente precisa analisar depois, com calma, é quando se trabalha com indicadores. Né? Então, o pessoal de qualidade sempre tem um indicador que vai refletir o grau de excelência no desenvolvimento da atividade. Então, por exemplo, aqui, ó, dentro desse processo usando insumos, eu tenho, por exemplo, numa companhia aérea, o número de assentos no voo, restaurante, o número de refeições por dia. Ele não quer saber quais são os pratos. No total, são quantas refeições? Teatro, número de assentos. Hotel, número de quartos. Hospital, número de leitos. Né? Veja que a gente tem um indicador, né? Nessa pandemia, a nossa taxa de ocupação dos leitos de UTI estavam acima de 90%. E é o que ocasionou um decreto com medidas restritivas. Na hora que esse indicador diminui, ou seja, melhora o atendimento, né? a capacidade de atendimento, ó, vê só, eu alterei o meu indicador, é uma condição de que a capacidade de atendimento do sistema de saúde melhora, porque desafoga, tá certo? A escola, número de vagas. Por exemplo, você tem uma escola que não tem vagas. Ou uma escola que eu precisei ampliar o número de vagas. Certo? Então, quer dizer que a escola ela tem uma procura muito grande pela sua qualidade, pelo serviço que ela presta. Aí eu tenho, ó, questão de produção aqui em cima, só um comparativo, ó, siderúrgica, toneladas por mês, refinaria, quantos litros de gasolina ele faz por dia, montadora, companhia de papel, companhia de eletricidade, a fazenda, e por aí vai, tá certo? Só para a gente ter uma noção do que cada um é. Aí, ó, o que eu falei dos indicadores, ó. Indicadores, tá? Gente, essa aula vocês precisam depois assistirem com mais calma, tá certo? Para fixar isso aqui. É um bocado de formulazinha besta, tá?
mas uma parecida com a outra. Tá? Só ter esse cuidado aí para não estar confundindo. Então, recomendo depois. Eu acho que ainda hoje eu coloco o link lá no grupo e amanhã eu coloco no portal. Então, lá, com base na tipologia de capacidade que a gente já viu, né? A capacidade teórica, a capacidade efetiva e a capacidade real. Alguns indicadores podem ser calculados, tá? Então, o que se faz, gente, é toda empresa, ela precisa ter seus indicadores. Por quê? Porque o indicador, ele vai revelar para o gestor se você está conseguindo atingir as metas daquele setor. Tá certo? Às vezes, o indicador é tempo de retorno à solicitação. Por exemplo, se acontecer uma emergência, eu preciso atender essa emergência em até 24 horas. É o meu prazo. Então, se eu consigo cumprir esse horário, o meu indicador fica verdinho. Ô, professor, me tira uma dúvida. Quando o senhor fala indicador, o senhor é referente aos tipos de processo ou a dados? Não, são dados coletados, né? Dados. A gente não está analisando o processo, a gente está analisando tudo em cima de capacidade. Entendi, tá bom. Porque, assim, se a gente for analisar o processo, né, aí é uma pós-graduação, né? Gerenciamento do processo. Por quê? Você vai fazer melhorias naquele processo para quê? Para eu conseguir produzir mais, gastando menos, né? E de melhor qualidade. Né? Então, a ideia é você ter esse... Então, lá. Então, para simplificar esse entendimento, vamos utilizar um exemplo. Suponha que um fabricante de tecido tem uma linha de produção composta por 12 máquinas. Com capacidade projetada, olha aí, ó, capacidade projetada. O que é capacidade projetada? É a capacidade máxima. 30 metros por minuto. 24 horas por dia, olha. Durante 7 dias por semana. Ninguém dorme, ninguém tudo. Pronto. A capacidade semanal projetada, portanto, pode ser determinada pela fórmula. Então, eu tenho 30 metros. Se eu tenho 12 máquinas, e é por minuto, 60 minutos. Lembrando que um dia são 24 horas, que ele trabalha 7 dias por semana. E aí você faz essa continha. 30 vezes 12, vezes 24, vezes 7, vezes 60. Dá 3.628.800 metros por semana. Então, essa é a minha capacidade máxima, é a capacidade projetada. Isso não é atingir, não é alcançar. Você pode até atingir a capacidade máxima num dia, mas manter isso durante 7 dias é impossível, porque alguém vai estilar primeiro. É como se você tivesse um funcionário na máquina e na hora que o cara soltasse, o cara já entrasse no lugar dele. Não para. Na hora que o cara cansa, o cara vai. Fala, João. Só uma curiosidade. Se a capacidade projetada é o máximo que a máquina dá, é o máximo que a gente vê, está lá em cima, se a gente fosse usar essa fórmula, utilizando mais ou menos a nossa capacidade real, tá? Permaneceria 30 vezes 12, o tempo, 24 horas não vai dar. Não, isso aqui continua mesmo, né? Aí o que é que vai delimitar? Eu vou trabalhar 8 horas por dia. Durante 6 dias. 6 dias, né? Já muda aqui, essa parte aqui, ó. Isso. Eu estou considerando que a máquina a gente vai trabalhar direto. Isso. Certo? Aí ele só segue isso aqui. A gente vai usar direto, quer dizer, a gente vai usar segundo o indicativo do fabricante, vamos dizer assim. Certo.
Porque pode ser que o fabricante peça, olha, a máquina não pode ser usada durante mais do que 6 horas seguidas. Tem que ter o tempo de descanso, vamos dizer. Descanso. Aí é questão que o gestor vai ter que dar um jeito. Ah, então esse cara vai ficar parado? Tá. Não, bota ele fazer outra coisa, né? Então, assim, o cara vai ter que dar um jeito dele, senão não tem necessidade do gestor, né? Exato. Então, a gente usaria uma capacidade real, vamos dizer assim. Que seria um pouco de tudo, e a gente controlando da seguinte forma, olha, vamos dizer que a gente vai trabalhar 60 minutos, a gente vai trabalhar 40 minutos, um exemplo assim, um exemplo. Isso, perfeito. Tá? Um exemplo desse jeito aqui, tá? Não tem queda de energia, não tem nada, tá tudo direitinho, porque se tiver, acaba tudo. Então, a gente pode sair de uma capacidade projetada, que é o que ele diz que é o topo, e trabalhar com uma capacidade real, considerando... Lembra, João, que o que você está falando aí é a expectativa. Isso. Entendeu? Porque pode ser que durante o processo existe uma oscilação da energia e a máquina reinicie. Aí você perdeu aquilo que estava no processo, naquela peça, Isso. E vai ter que precisar que o software lá reinicie. É feito a nossa aula. Se por acaso minha tela aqui congelar, o que eu vou ter que fazer? O famoso reiniciar. Galera, vou ter que mandar uma mensagem no Zap. Galera, olha, eu estou vivo, porque aqui o meu computador vou ter que reiniciar. Vou precisar o quê? Vou perder 10 a 15 minutos nessa brincadeira. Ok. Aí vai ter um aluno ou outro que vai se arretar e vai se embora. Entendeu? Ou seja, eu estava com a expectativa. Por exemplo, qual seria a minha capacidade aqui? Vamos supor que o meu Google Meet tivesse a capacidade para 100 alunos. Tá certo? 100 alunos. A minha expectativa é que tivesse 40, vamos dizer assim. E o real foi 30 alunos. É isso aí a diferença um pro outro. Tá certo? Se por acaso tivesse algum problema aqui de travamento, tiver que sair e voltar, podia ser que 12 pessoas se arretou e aproveitou que deu errado e picou mula, foi-se embora. Aí só tem 18. Então houve alguma coisa durante o caminho que aí não tem o que fazer, infelizmente. Aí tem que ter o quê? Ver se o computador não está cheio de arquivo, várias pastas abertas. Tem tudo aquilo que a gente pode mediar, né, para evitar que algo de errado aconteça. Por exemplo, quinta-feira passada agora, eu fui dar uma aula para o pessoal que vai fazer concurso para militar, que eu também sou físico, e aí, com 5 minutos da live, meu computador travou e não ligou mais. Né? Acabou-se. Não teve live. Né? Não tive o que fazer. Né? Tentei reiniciar, mas não consegui. Paciência. Acontece, né? Vamos lá. Então, capacidade projetada. Aí, ó, dentro do registro, né? A tal da planilha, né? Se você notar, gente, se você fizer isso no seu dia a dia, você vai perceber que você vai perder tanto tempo que era evitável. Por exemplo, tem necessidade de você ficar olhando o seu... Não sei qual é a sua função, tá? Mas tem necessidade de você ficar olhando o seu e-mail a cada 5 minutos? Fica lá, a não ser que você esteja esperando, né, uma resposta para hoje. Aí tudo bem, é uma exceção, não é a regra. Tá? Eu sempre digo, a exceção ela não pode se tornar regra, senão a gente vai enlouquecer. Tá certo? Então, ó, a mudança de produtos, a manutenção preventiva, nenhum trabalho programado, amostragem de qualidade, tempo de troca, ou seja, são coisas que não dá para evitar. Já é coisa inerente ao processo, vamos usar um termo assim. Já faz parte, já está contabilizado esse tempo no processo. Por isso que a diferença é a capacidade máxima da prevista, porque aí já quebra. Tá certo? E aí você tem as paradas. Parada para manutenção corretiva. Esse nome aqui, ó. Corretiva. Não é nem a palavra manutenção, né? Porque manutenção preventiva está aqui, ó. Está prevista.
Mas a corretiva é que algo que você não exerceu, não executou no tempo certo. Certo? Investigação de falha de qualidade. Ó. Se você vai investigar falha, é porque o seu produto saiu com erros. Então, você teve que parar para descobrir o que estava dando errado. Falta de material de processo. Ó. Por exemplo, um exemplo de engenharia. Lá vai o cara, está lá no 17º andar. Né? Aí, quando dá 10 da manhã, o funcionário fica caladinho. Né? Fica caladinho. Só vai falar quando acabar o material. Quando dá 11 da manhã, ele fala, ó, acabou a tinta. Aí tem que descer aqueles 17 andares, ou ir de elevador, ir no almoxarifado, fazer o pedido, liberar o pedido. Ou seja, só aí o cara comeu 2 horas de serviço dele. E ele vai ficar lá, sentadinho, esperando. Eu estou sem material. E ainda vai dizer que a culpa não é dele. Né? Ou seja, você tem que se programar para aquele seu colaborador. Você não pode deixar ele faltar material. Falta de pessoal. Quem nunca aconteceu com Covid, né? Ou seja, quantas pessoas foram afastadas por Covid? Toda a empresa foi afetada, porque não tem como ter um suplente para cada função. Né? Esperada por abastecimento de máquinas e por aí vai, certo? Aí, partindo da premissa de que as paradas demonstradas no quadro sempre se referem a única máquina, isso é por uma máquina, nunca acontecendo simultaneamente, porque é uma coisa programada, você vai poder parar a fábrica toda. Você faz o quê? Olha, que terça-feira, aí vai trabalhar na máquina A, na quarta, na máquina B. Por quê? Porque vai existir uma queda na produção, mas haverá produção. Se você não se programar, fatalmente pode ser que uma máquina tenha que parar de qualquer forma e a outra pifar. Olha o prejuízo. Você vai ter que fazer uma manutenção preventiva e uma corretiva. O custo de uma corretiva é muito maior do que uma preventiva. E sem falar que, às vezes, dependendo da fábrica, dependendo da máquina, a peça tem que vir de fora. E aí, às vezes, demora 15 dias. Por exemplo, tem um amigo meu que está com um carro na oficina, o carro dele é um carro antigo, mas é um carro importado. Está 9 meses esperando a peça. Que não tem aqui no Brasil. Certo? Tá vendo só? 9 meses o cara sem carro. Vê o dano que aconteceu. Vamos lá. Então, considerando que foram perdidas 53 horas com paradas inevitáveis, ou seja, aí você não tem o que fazer. Quanto a empresa deixou de produzir em função desse tempo? Lembra lá que eram 30 metros por minuto a máquina de tecido? Então, se é por minutos, vezes 60 minutos, vezes 53. Por quê? Porque isso aqui, ó, é o que ele deixou de fabricar. Porque se não houvesse esse tempo aqui, 53 horas, ó, essa soma aqui, ó. Aí você já tem, viu, João? A questão da capacidade projetada para efetiva. É como o senhor disse, criou um indicador e, através desse indicador, chega a esse resultado. Exatamente. Aí vem a pergunta, o que é que nós podemos fazer para minimizar essa situação? Responde. Responda aí. Volta o anterior, aquele pronto. O que é que nós podemos fazer para diminuir mudanças de produto, manutenção preventiva, nenhum trabalho... João, só um minuto. Rapidinho. Pessoal,
Aproveite que João é consultor do Sebrae, não é isso? Calma, professor. Aproveite o professor, que ele Não, é muito calma. bom. Não, veja só. Não, aproveita porque, assim, o que ele está falando, está fazendo aqui, ele faz com os clientes dele. Tá? Então, se aqui na sala tiver algum empreendedor, certo? Você está tendo a consultoria 0800, certo? De um cara que está na ponta. E ele atende várias empresas. A minha experiência é na área de construção civil. Ele tem outras experiências. Então, por isso que aproveite essa disciplina, porque a gente tem a oportunidade de compartilhar. Certo? E por isso que eu falo, a disciplina não é minha, ela é nossa. Tá certo? Vai-te embora, João. Ela é muito rica. Então, esse tempo inevitável, o que é que a gente pode fazer para minimizar isso aí? Qual é a primeira dica? Se você não tem um mapeamento de um processo desse, bora fazer para ver o que é que a gente acha. Muitas vezes você pode achar 2, 3 funcionários fazendo a mesma coisa. Você diminui. Qualquer tempo que você diminuir aí, já vai ser um ganho de produção lá na frente. Eu começaria por aí, estudar esses tempos inevitáveis. Vamos ver o que é que acontece isso aí. Veja só, viu, João? Isso é outra disciplina, tá? Que eu vou falar agora. Mas existem algumas falhas, tá? Algumas falhas que já são inerentes ao processo, tá? Então, não estou dizendo que seja o caso, mas às vezes, claro que a gente pode conseguir uma forma de tentar reduzir o tempo da manutenção preventiva sem prejudicar o processo, logicamente, não é diminuir por diminuir. Mas o que pode acontecer, sim, às vezes o custo para gerar este benefício é maior do que o benefício que você vai ter, tá? Então, vamos imaginar que aí não consiga enxugar mais esse tempo inevitável. Tanto é verdade que está sendo usado. Agora, o problema está aqui, ó. Esse aqui, ó, é que a gente tem que ter controle, porque aqui desanda. Porque o ideal é que isso aqui fosse 0. Por isso que aqui, ó, para você ter a sua capacidade real igualando com a efetiva, eu tenho que ter esse tempo evitável 0. Certo? Seria uma vantagem. Agora, se você quer fazer, implantar, né, reduzir, aí o que ele falou? Temos que estudar. Temos que analisar uma forma de ou se criar, usar, por exemplo, o óleo do carro. Não tem certos óleos que é para trocar a cada 5 mil, e tem o óleo sintético que aguenta 10 mil quilômetros. Né? Claro que é mais caro, mas a gente tem uma vida mais longa. Então, essa questão que o João está falando é analisar, certo? E ir para a ponta do lápis. E não tem para onde correr, bicho. Quando o senhor fala da mudança de produto setup, eu vivenciei isso numa empresa no laticínio, e quando a gente mudar de um produto para outro, por mais que eu pedisse para o gerente para a gente trabalhar, fazer essa programação, a gente acertava toda a programação de produção do dia seguinte, e praticamente quando chegava na metade do primeiro horário, tipo 10, a gente tinha que mudar o produto para fazer outro tipo de produção. Imagina o custo que a gente não perdia para fazer essa mudança, o tempo, porque existe um tempo para fazer uma mudança de limpeza de linha, com 3 produtos químicos que durava em média 2 horas de atividade e simplesmente mudava. Cidadão, o senhor está imaginando quanto que a gente está perdendo de custo, isso aqui? Não, mas a gente vai fazer desse jeito porque eu quero. Tá bom, parabéns. Exatamente. Era isso aí mesmo. Por isso e o risco, né? Porque durante essa limpeza, se o cara não fizer de qualquer jeito, ele pode até contaminar o... Né? Quantas vezes já viu tantos casos que... Né? O senhor está certíssimo. O senhor está certíssimo e me permita, eu não quero entrar nesses detalhes, como o senhor disse, olha, eu vou contar o santo, mas vou dizer, deixa para lá. Por favor. Mas agora, se for qualquer coisa, eu vou pedir você me falar no privado qualquer coisa. Vai. Tá certo. Mas para saber a marca. Bem, o tempo não era o tempo útil necessário para fazer essa limpeza.
tá? Por aí o senhor tira. Pronto, acabou. Só falou. Quem entendeu, entendeu. Né? Valeu. Na verdade, é um produto mix, né? Não é um mix de produtos. É um produto mix. É um tiquinho de cada um lá. Né? Isso. E são produtos muito agressivos, porque tem que limpar mesmo, né? Então, por isso que é inevitável, né? Esse tempo aqui tem que ter, né? Para a liberação da linha de produção. Beleza, show de bola. Vamos embora. Aí, ó. Aí a bronca está aqui, ó. É aquilo que é evitável. Veja só. Se você pegar aquilo que era evitável, lembra que eu peguei aqui no valor aqui, ó, 3.628.000, botar 3.600.000. Botar 3.700.000, tá? Arredondar aqui, peraí. Aqui, ó. Você tem uma capacidade total de 3.700.000. Certo? Desses 3.700.000, isso aqui você perdeu. Não tem como correr. Agora, quando você vai para a perda de 44 horas, aí sim, aí vale muito a pena se dedicar aqui primeiro. Tá certo? Por quê? Porque as ações, nesse tempo inevitável, é muito mais caro do que aqui. Porque às vezes aqui é questão de quê? De você... Porque o que acontece? Vê como está amarrado. Ah, você não fez a manutenção preventiva correta. Então, isso me garantiu que o produto não sai com qualidade. Aí você vai ter que parar para investigar. Olha o tempo que você perdeu. 14 horas. Tá? Então, o que acontece aqui? Ó? Então, dos 3.700.000, 95, 100 mil. Tá? Então, vamos arredondar. Então, menos 100 mil vai dar 3.600.000. 100 mil já perdi, não tem para onde correr, porque aí não é máquina. Agora, das evitáveis, é a mesma conta. Ó. 30, essa aqui é a produção da linha, por minuto vezes 44. Dá mais 80. Aqui eu teria 3.600.000. Aqui está aqui a continha, ó. A produção real, aí a real, ó, da fábrica foi de 3.454.200. Qual é a expectativa? Seria 3.700.000, porque somente é reduzir a inevitável. 3.700 seria a projetada, 3.600 seria a expectativa, arredondando, logicamente, e 3.400 seria a real. Pronto, aí os três exemplos aí. Então, agora sim, com esses dados, podemos calcular 2 indicadores de grande importância para a organização, que é exatamente o quê? Utilização e eficiência. Eu já falei semana passada para a gente aprender a diferenciar o que é eficiente do que ser... eficiência e eficiente. São termos que é o mesmo objetivo, mas caminhos diferentes. Tá? Vamos lá. Então, primeiro termo, primeiro indicador, utilização. Então, é só você pegar a produção real, que no nosso caso foi quanto? 3.454.200, vezes a capacidade projetada, que foi 3.628, que, se eu não me engano, essa aqui primeira, tá vendo? A primeira aqui. Vezes 100, porque eu quero dar em percentual. Isso aqui vai dar, ó, eu tenho uma utilização de 95%. Então, eu utilizei, né, 95% da minha capacidade projetada. É isso que eu estou dizendo. Tá? Ele fala a palavra massa aqui, ó. É o aproveitamento. Eu tinha 3.628 para usar. Disponível para usar. Consegui usar 3.400.000.
eu tive um aproveitamento dos recursos que eu tinha disponibilizado, 95%. Massa. Isso é um indicador. Aí a sua empresa vai determinar um indicador que ele aceita como bom. Acima de 92%, excelente. Entre 80% a 92%, razoável. Abaixo de 80%, está horrível. Então, vamos avaliar tudo que João falou, vai entrar em campo para analisar onde é que pode mexer, intervir no processo. Já a eficiência, olha a diferença aí, ó, não é em relação ao todo. É já o descontado, aquele que é inevitável. Então, eu tive uma eficiência de 97%, ou seja, daquilo que eu tinha de efetivo, eu consegui usar isso aqui, 97,75%. Tá? Então, repito, depois com calma, tá? Vocês vão pegar uma folhinha e vão anotar essas coisas, principalmente as definições, tá? Lembrando, que eu não falei na primeira aula, a minha prova é com consulta. Tá certo? Vocês podem consultar o caderno de vocês na prova. Tá bom? Então, vocês podem pegar todo o material PDF e consolidar. Vocês vão fazer um resumo de cada aula numa folha de caderno. Vamos dizer assim, ó, a meta é, em cada aula, eu faço um resumo dos slides. Vamos imaginar que eu tenha 10 aulas ou 12 aulas da prova. Então, vocês vão ter 12 páginas e 12 a 15 páginas para consultar na prova. Porque antigamente, sabe o que o cara fazia? Eu tinha pena do aluno. O aluno imprimia todos os meus slides e levava para a prova. Aí ele ficava assim, ó, todo perdido, tá? Para saber onde estava um e cada outro. Tá certo? Então, você, na hora que você está fazendo isso, você já está estudando a matéria. Certo? É uma maneira de você estudar e consolidar o assunto. E aí, ó, utilização é uma relação entre a produção real e a capacidade do projeto, mostrando ao investidor quanto dos recursos disponibilizados está sendo usado na geração de valor. Agora, eficiência é a relação, veja que é parecida, a diferença é sutil. É a relação entre a capacidade real e a capacidade efetiva. Por quê? Porque ele mede a sua capacidade de fazer com aquilo que está realmente disponível para você, e não na teoria. Tá? Então, por isso que, nesse caso, a minha eficiência ela é ligeiramente maior do que a utilização. Porque a utilização é relação ao todo. E a eficiência é relação ao que é disponível de fato para você. Vamos lá. Estamos chegando ao fim. Deixa eu ver quantas páginas faltam aí. Expansão. Vamos lá. Já passamos da metade aí. Vamos lá, vamos seguir. Então, expansão da capacidade. Eu quero aumentar a minha capacidade. Então, quando a organização empresarial cresce, seja de caráter mercantil ou não, surge a necessidade de aumento da capacidade. Como é que eu posso alterar, reorganizar o layout, a disposição da empresa? Utilização da capacidade ociosa de equipamentos. Tá? Ou substituir com outros de melhor desempenho. Por exemplo, imagine que eu tenho uma indústria de pintura. Tá?
Aí eu digo que um pintor, ele pinta um apartamento em 2 dias. Certo? Só que aí eu comprei aquela pintura, aquela pistola de pintura, e o mesmo pintor, ele pinta em 2 dias 5 apartamentos. Veja que é uma expansão. Eu aumentei a minha capacidade de atendimento. Fazendo o quê? Apresentando um equipamento de melhor desempenho. Utilização de técnicas de planejamento e controle de produção que possam criar ganhos de capacidade sem grandes alterações. Foi o que o João falou. Né? É você aplicar técnicas para você criar ganho sem ter grandes alterações, sem gerar muito custo. Ou mudança de layout. Aí que tem, ó, acho que ficou claro, mas dá para enxergar aqui, ó, as contas que a gente fez, ó. A eficiência está na capacidade do projeto, as perdas inevitáveis, a capacidade efetiva, que é essa diferença aqui, né? Isso menos isso. Aí, com isso aqui, eu calculo a eficiência e das perdas, né? A capacidade projetada, eu calculo a minha utilização. Somente um resumo do que a conta que a gente fez anteriormente. Só que, gente, né? A grande maioria, tem soluções simples e podem ser previstas. É o caso da sazonalidade. Por exemplo, eu tenho uma empresa de enfeite de Natal ou ovos de Páscoa. Eu tenho uma época para vender isso. E eu tenho um período para começar a fabricar. Já está tudo fabricado já, né? A turma já está distribuindo para loja. Pode ter certeza. Quarta-feira de cinzas, as lojas estão tudo entupidas de ovo de Páscoa. Então, existe um planejamento para entregar o produto num tempo. Tem que fazer uma logística para entregar dentro desse período. Então, você tem, né, a questão de climática, festiva, Natal, Páscoa, Dia dos Namorados, né? Tem tudo a questão. Quem tem uma loja de brownie, né? Então, ele faz um chocolate específico para Páscoa, um chocolate específico para Dia das Mães, Dia dos Namorados, tá? E por aí vai. Vou seguir. Aí, para fechar a nossa aula, a gente só vai ver esses 3 tópicos. Vamos ver as políticas de gestão de capacidade. Nós temos a política de capacidade constante, política de acompanhamento da demanda e política de gestão de demanda. Preste atenção que a nossa atividade, vocês vão explicar exatamente cada uma dessas aí. Então, quanto à política de capacidade constante, o que é que ela prega? O que é que ela sugere? É que as variações da demanda devem ser ignoradas e os níveis de capacidade devem ser mantidos constantes. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um período aqui, ó, de baixo e um período acima. Eu vou trabalhar com uma média, um valor constante. Claro que vai ter parte que vai estar acima e vai ter parte que vai estar abaixo, certo? Aqui você teria, ó, a demanda, a parte está cinza, e o estoque é a parte que está em cinza escuro. Então, veja que tem uma parte aqui, esse estoque aqui que vai estar guardado, é para alimentar essa demanda aqui. Veja que se você retirar esse volume aqui, ó, ele fecha aqui, essa área aqui, ó. Por isso que é um valor médio, um valor constante. Certo? É uma alternativa importante para empresas com grande investimento e em ativos cujo de parada, né? Sejam altos e de risco. Então, no caso do alumínio, que é o primeiro caso aqui, ó. Parar o forno pode causar problema por causa da temperatura, né? Leva muito tempo a atingir aquela temperatura. Então, se você precisar desligar o forno por um período longo, né? Você vai ter um prejuízo aí. É necessário você manter ele operando. Nessa situação, no período em que a capacidade produtiva for maior do que a demanda, ocorre a formação de estoque,
que serão utilizados no momento que a demanda superar a capacidade. Aí você tem aquele período que você pode desligar o forno, porque aquele estoque ele vai suportar. Aí eu gosto muito desse exemplo aí, ó. Imagina uma família chegando no hotel lotado, ou seja, demanda superior à capacidade. A equipe da recepção poderia providenciar acomodação em outro estabelecimento, mesmo que concorrente. Nesse momento, o mais importante é passar para o cliente a convicção de que você está preocupado em resolver o problema dele, mesmo que para isso você encaminhe para um concorrente. Falar é fácil, né? Essa atitude jamais será esquecida pelo consumidor, mas há outras maneiras de responder às variações da demanda. Por exemplo, a política de... Professor, Oi, Dan. tem como o senhor explicar mais uma vez o outro? Isso. Pessoal, a questão de você manter uma capacidade constante, isso serve para quando a sua indústria ela for altamente danosa, ficar parada. Certo? Parada. Então, o que acontece? No primeiro exemplo aí, vai ter um período que ele vai produzir algo que vai ser estocado. E hoje em dia, empresa pequena não é para ter estoque. E por isso que esse caso é para que empresa grande. Tá? Porque tem que ter espaço, né? Para você manter, né? O lá na frente, o que você produz. É como se estivesse produzindo hoje para utilizar lá na frente. Professor, é como se Então vai deixar no estoque, meu né? estoque, Oi, Nelson. é como se eu fosse manter meu estoque para uma futura parada eu ter o produto. Isso, né? Porque se você vai parar, tem que ser uma parada programada. E não pequenas paradas. É isso que eu tô entendendo, professor. Na parada. Isso, Porque ó, tem aqui, que esse caso aqui, ó, vê só. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses utilizando o estoque. Tá? 6 meses. Esses estoques, professor, quando tem alguma parada programada, chama de buffer, né? Isso. Vamos lá. Na demanda, né? Ó, a mesma indústria, tá? Veja a escadinha. Por isso que ele fala de acompanhando a demanda. Tá? Aí precisa de um pouco mais de planejamento, né? Eu tenho que ter histórico para saber que, tomando as mesmas indústrias, vamos ver agora que a gente de acompanhamento. Ó. No mesmo caso, de alumínio, nessa opção há um elemento adicional de custo importante é a ociosidade do parque. Ou seja, naquele primeiro caso da política constante, você viu que tinha 6 meses de ociosidade. Isso implica dizer que esta opção é resultado de uma análise do ponto ótimo e que responda à seguinte pergunta: o que fica mais barato para a organização? Estocar ou parar equipamentos caros? A pergunta é essa. Existe uma regra? Não. Cada caso é um caso. Tá? O que é mais barato? Ter aquela máquina parada? Ah, professor, mas a máquina eu terceirizo. Opa! Se terceiriza, você não vai ter esse dano. Você já produz e o cara, às vezes, o cara já te entrega, você não precisa nem ter estoque, o cara até estoca para tu. E vai te dando em doses homeopáticas. Tá certo? Aí vai depender do seu contrato, do seu... Aí é questão de gestor, né? É questão de você gerenciar. Já para a indústria têxtil, normalmente se utilizando equipamentos de menor porte, e de operação mais simples, não há dificuldade de ligar, é diferente. Uma coisa é de ligar um forno, né? Outra coisa é terminar uma máquina de têxtil, né? Que é mais simples.
Então, numa operação de varejo, invariavelmente, necessidade de redução de capacidade significa redução de pessoas. O contrato também é verdadeiro. Se você quer aumentar a demanda, aumento de pessoas. É o tal do custo direto, né? Está relacionado à produção. Se você vai produzir mais, tem que ter mais pessoas, e vice-versa. Uma ação típica do varejo para aumentar a capacidade é a contratação de mão de obra temporária. Durante aquele período, que ele vai ter um período de uma produção de maior quantidade, né? Natal, por aí vai. Então, o principal objetivo da política é tentar manter um nível de demanda relativamente estável. É como se fosse manter uma coisa assim, ó. Assim, ó. Né? Oscilando em torno do valor médio, valor constante. Tá? São 3 caminhos, né, para fazer isso. Preço, propaganda e produtos similares. Acontece muito isso, né? Porque, às vezes, acontece isso, o cara vai te vender um produto, né? Sei lá, essa galera que vende colchão, esse colchão japonês que custa 20 mil reais, né? Aí o cara começa a falar do colchão, o cara tem física quântica, umas 34 massagens, né? E não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí o cara disse, olha, pessoal, mas esse colchão custa 20 mil reais. Mas, olha, tem esse colchão de outro modelo, né? Um valor bem mais acessível, que tem quase os mesmos benefícios. Em vez de ter 30 tipos de massagem, só tem 10. Né? Em vez de ter uma espuma da NASA, vai ter uma espuma similar. E aí, em vez de custar 20 mil, vai custar 5 mil. Opa, aí o cara já começa a ter uma... Né, opa, não é 20, mas agora já é 5. Né? Então, são aquelas ações de serviços alternativos, né? Não, nesse caso aí, eu estou falando um exemplo aleatório, mas é o que ele fala. Ações que podem vender barato e fazer propaganda não resolve. Né? Hoje em dia, por exemplo, você vai fazer uma divulgação no Instagram, né? Você bota a sua publicidade para aquela pessoa que... Eu estou querendo comprar um carro. Se eu pesquisar no Google, carro, não sei o que, tal modelo, não tenha dúvida. Tudo que a gente faz na internet fica rastreado. Claro que tem algumas formas de bloquear, mas a grande maioria, tudo que a gente faz está rastreado. Tenha certeza que tu vai receber lá um post patrocinado do teu Instagram. Vai abrir um banner no site de pesquisa sobre tal produto. Não tenha dúvida. Às vezes até o próprio celular, pessoal, se você está perto do celular, ele está gravando o que você está falando. E a gente permite isso. Né? E na hora que ele escuta algumas palavras, ele vai, na tendência de lhe ajudar, oferecer produto para você comprar. Tá certo? Isso aqui é uma fábrica de vender coisa. Bom? Pois bem, nossa atividade de hoje, gente, são essas 5 perguntinhas. Tá? Veja que eu já coloquei para o dia 8. Vocês já terão 15 dias para entregar isso. Tá certo? 15 dias. Inclusive o seguinte, vou fazer o seguinte. Para quem chegou depois, eu vou prorrogar todos os prazos de entrega para o dia 8. Tá certo? Dia 8 é a data limite para entregar essas 3 atividades que estão lá no Classroom. Tá? Se por acaso alguém aqui ainda não está no Classroom, deixa eu botar aqui no chat. Professor, oi. Eu ia até perguntar ao senhor mesmo, que a primeira aula eu não tinha assistido. Aí quer dizer que eu posso entregar a primeira atividade também, né? Até o dia 8, tá? Eu estou prorrogando dia 8 às 3. Beleza, professor. Obrigado. Quem já fez a primeira e a segunda vai fazer somente uma. Quem está atrasado vai ter que... Wesley, tem grupo agora. Eu acho que deixa eu pegar aqui o grupo aqui. ADM.
pegar o link aqui rapidinho. Colocar no chat, tá? Bom, então, no chat, tanto você tem o link para acessar o Classroom e o link para acessar o WhatsApp, o grupo WhatsApp, tá? Beleza, gente? Ô, professor, só um momentinho. Eu perdi as 2 aulas. Quer dizer que todo esse material tá lá no Classic, né? Classroom, é? Lá. Tá Pronto, tudo aí lá. responde, faz anexa lá mesmo e aí o senhor vai ver e dá nota, não é isso? Me dê só um minuto. Ok. Só um minuto, peraí. Só um minutinho. Pronto, só um minutinho. Aqui é o nosso Classroom, tá? Aí você tem a aba de atividades. Aí você tem uma aba de aulas gravadas. Aula 1, aula 2 está gravadinha aqui, tá? Você clicar aqui, ó. Tá o link da aula. Tá certo? O material complementar é um vídeo que eu coloquei para vocês sobre qualidade total, um vídeo curtinho, de 4 minutos, tá? As atividades complementares, tá aqui, atividade 3. Já tem 2 que entregaram, danos. Foi eu, professor. Eu mantei. É, Rochedo. Vamos lá. A agonia da mulher. Vamos lá. Tá valendo. E atividade 2 aqui, tá vendo? Aí tem 23 pessoas que não entregaram. Aí hoje já vou corrigir essas pessoas. Na atividade 1, aí tem 21. Tá certo? Eu vou alterar até esse prazo logo aqui, ó. Editar. Data de entrega. Dia 8 de março. Pronto, tá aqui já alterada de 1. Essa aqui já está dia 8. E a atividade 2, que era de hoje, né? Vai para também dia 8 de março. Pronto. Resolvido. Ok? Então aqui você Ô, tem... professor, me tira uma dúvida aí, porque assim, eu tô assistindo esse ano essas aulas remotas, tô com alguma dúvida. Esses trabalhos a gente anexa aí mesmo, tem um campo anexo aí, né? Aqui é o seguinte, quando você for responder, certo? Você vai responder, sim, de preferência, manuscrito, tá? Vai bater foto e vai... Eita, aqui é atividade, calma, aqui não. Vem a atividade aqui, ó. Aí você vai, ó, enviar para mim. Tem a enviar, né? Cadê? Lidiane já me respondeu. Pô, quando eu chegar, chega para mim assim, ó, tá vendo? Ela bateu foto e veio para mim. Entendi. Entendeu? Pronto, tranquilo, professor. Mas não se preocupe não, que possivelmente só teremos essas 3 online. As outras já serão presenciais. Aí você me entrega o papel. Certo, mas eu tô com essas 2 atrasadas, eu perdi as duas últimas aulas. Assiste a aula e faz. Aproveita o carnaval. Pronto. Aí, Tranquilo, professor. Obrigado, viu? Nada. Vou desligar a gravação porque para não demorar na hora de receber o link.